Aleluia. Sabe, amada igreja, na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos aqui, sim. Por gentileza, no livro de Lucas, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 18, irmãos. E no versículo 18. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Estarei lendo para a glória do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, para se sentar em nome do Senhor Jesus. Poderoso e eterno Deus, diante da tua presença, coloco a minha vida, a vida dos meus queridos irmãos. Teu sangue joga por mim, unge os meus lábios, Senhor. Fala conosco mais uma vez, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Né? O texto aqui traz a história, né? O relato da Bíblia é verdade, né, irmãos? Aqui não é uma parábola, mas é uma situação de encontro de um jovem. A Bíblia diz que ele era rico. Né? Nesse contexto aqui, diz que ele era um príncipe, um herdeiro, um homem de posse. E se encontrou com o Senhor, amém? Quem se encontrou com o Senhor Jesus aqui? Eu me encontrei com o Senhor. Maravilhoso foi o dia, né, irmãos? Glória a Deus. Quando nós ficamos sabendo que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Aleluia. Eu lembro que me encontraram muito triste nesse dia, quando eu me falando do Senhor Jesus. Como eu estava triste, Pai. Triste. Desejando a morte assim, uma depressão, sem vontade de viver. E de repente me falaram de Jesus. Quando falou o nome de Jesus, entrou aquela força dentro de mim. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Muitos falam que nós seguimos o Evangelho porque somos ignorantes. Né? Porque ouvimos as histórias, seguimos a palavra de Deus, que é uma história. Mas eles não sabem que nosso Deus ele é vivo. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos envolve, entra no nosso coração, nos dá alegria, nos dá paz, nos coloca de pé, nos dá certeza, nos dá fé, autoridade, ousadia, certeza, santidade. Muda as nossas vidas, mudou a minha vida. Oh glória, me deu esperança. E eu mudei a vida, irmãos. Jesus mudou a minha vida. E nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho, ele vai conflitar, ele vem sempre conflitar o que nós pensamos, nosso achismo, o nosso caráter, né? A nossa personalidade. Né? Porque quando nós chegamos diante do Senhor, nós chegamos de uma maneira, nós chegamos com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, com as nossas coisas, com as nossas riquezas, irmãos. E Deus quer dar as suas riquezas espirituais para a sua vida. Aleluia. E as riquezas do céu
nós não podemos ver, aleluia. São presentes espirituais. Amém. Que são conquistados na alma, irmão, no espírito, né? É uma fonte dentro de nós que gera em nós a paz, que gera em nós a alegria, que gera em nós a autoridade, a certeza, que modifica o nosso pensamento. Glória, que nos dá, aleluia, o brilho da essência divina. Você já viu um homem de Deus cheio do Espírito Santo? Ele é diferente, irmão. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela brilha, o aspecto é diferente. Aleluia. Davi chegou ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele era formoso. E formoso não é bonito, irmão. Ele era cheio da glória de Deus, né? Os servos de Deus, reserva do Senhor, eles são formosos, porque eles resplandecem a glória, a luz do Senhor, divina do Espírito Santo, de Jesus. E esse jovem chegou diante do Senhor. Oh glória! Jesus estava ali, irmãos. Com Jesus apareceu na minha vida. Jesus apareceu para ele ali, pessoalmente, ele falando com o Senhor. Aleluia. E muitas vezes, quando nós chegamos diante do Senhor, nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a sua palavra. Nós chegamos com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com os nossos achismos, com a nossa personalidade. E Deus quer transformar isso. Aleluia. O que tem que sempre prevalecer sobre as nossas vidas são os pensamentos divinos. Nós viemos aqui aprender com Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós viemos aqui ser transformados. Nós viemos aqui nos arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo errado. Nós queremos fazer o que é certo diante do Senhor, não diante dos homens. O que importa, como diz Pedro, o que importa é agradar a Deus e não os homens. Amém, igreja? Amém. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Né? Então o Evangelho é isso. O Evangelho é arrependimento e mudança de vida. Mudança de vida. E ele pergunta ao Senhor, como é, aqui no texto, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E Jesus disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Amém? Eu não sabia com quem estava falando, né, irmão? Amém. Até os discípulos não sabiam quem era Jesus. Jesus é revelado hoje, tá bom? Para nós fica fácil, mas para eles não é, irmãos. Muitas vezes eles ficaram confusos diante do Senhor. Não? Depois das obras do Senhor, eles começaram a compreender que Jesus era Deus. Quando Jesus ressuscitou, oh glória, e apareceu a eles, oh glória, e subiu aos céus, oh glória. Mas aqui Jesus ele faz uma pergunta, esclarece aquele varão, porque ele tinha os seus pensamentos, né, diante do Senhor. Ele tinha poder, ele tinha posses, ele tinha riquezas. Era uma pessoa correta que buscava a verdade de Deus? Sim, era uma pessoa correta. Mas quando nós buscamos a verdade de Deus, nós temos que aprender a verdade de Deus, nós temos que aceitar a verdade de Deus. E tem muito crente que não aceita. Eu conheço pessoas que até hoje discutem com o Senhor. Não é? Hoje nós vemos muitas doutrinas no mundo, principalmente, que nos levam para a riqueza, para o sucesso, para a prosperidade. Né? O Evangelho da prosperidade. Aleluia. Naquela época de Jesus, um homem rico, né, para os judeus, era um homem abençoado. As pessoas que eram ricas eram abençoadas, porque a história traz isso. Abraão era rico, né? Moisés, Salomão, Davi, né? E Jesus, ele veio igualar todo mundo, irmãos. Para Deus não existe pobre, para Deus não existe rico, para Deus não existe branco, para Deus não existe preto. Aleluia. Para Deus não existe rei
Para Deus não existe, né, o sacerdote. Todos são iguais diante dele, com você. Você aceita o Senhor no seu coração e resolve segui-lo, servi-lo em espírito e verdade. Todos são iguais perante Deus, amém? E o Senhor, ele começa a ensinar aquele jovem, como ele tem nos ensinado, amém, igreja? Aleluia. E o Evangelho, ele é duro mesmo. O Evangelho da salvação, ele é duro. Por isso eu digo sempre, não é fácil entrar no reino do céu sem se esforçar. Não é de qualquer maneira. A nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, é contra os principados. Aleluia. Temos sentimentos dentro de nós que não agradam o Senhor, que nós temos que vencer esses sentimentos para entrar no reino dos céus. Nós temos que mudar nosso comportamento, nosso caráter, nossos pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ser uma nova criatura diante do Rei. E ele pergunta ao Senhor, e o Senhor não conhece as nossas vidas, amém, irmão? Jesus conhece a tua vida, viu? Amém, Senhor. Jesus sabe o que você faz. Jesus sabe o que você pensa. Jesus sabe onde você anda. Aleluia. Jesus sabe lá dentro de você o que você, só Ele conhece o nosso coração. Aleluia. A verdade engana o Senhor. Como diz o pastor, que ninguém dá migué em Deus. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, irmão. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a mim muito mais do que eu mesmo. Ele conhece a você muito mais do que você mesmo. Ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu mesmo. Jesus não conhece, viu? Aleluia. Jesus sabia que aquele jovem se esforçava. Porque a Bíblia diz, o relato diz que desde a mocidade ele seguia os mandamentos de Deus. Não? Ele seguia os mandamentos do Senhor. Mas Deus conhece o nosso interior. Aleluia. E o Senhor Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta não. Dá uma resposta a ele. Jesus prega o Evangelho. A Deus. Oh, glória. O Evangelho é duro, viu? Eu lembro quando eu ouvi a palavra do Senhor e me prostrei diante de Deus. Eu sempre conto aqui, né? Foi numa igreja que não tinha nem chão. Era uma igreja de terra batida assim. E eu me derramei ali. Eu chorei. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Porque a alegria era tão grande dentro de mim. Era uma alegria dentro do meu ser. Uma paz. Eu nunca tive aquela paz. A presença do Espírito Santo. Glória a Deus. O poder, a presença de Jeová. A certeza que emanava dentro do meu coração, que fluía como uma fonte inesgotável. Eu me joguei no chão. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Eu não queria mais a mim mesmo, eu queria a Jesus. Eu queria Jesus. Glória a Deus. Eu queria que todos aqui queriam Jesus. Amém. E o Senhor Jesus, ele foi no ponto principal daquele jovem, que era a sua riqueza, irmão. Aleluia. E tem muitas riquezas, irmãos. Não é só dinheiro. São coisas que são mais importantes do que Deus, da tua vida. Amém, Jesus. Tem gente que não vem mais na igreja porque nasceu filho, por exemplo. Nasceu um filho. Não dá mais para ir porque eu tenho que cuidar do meu filho. Você entendeu? Ou eu comecei a trabalhar, não dá mais para ir. E assim vai, são as riquezas que se colocam muito mais importante do que Deus nas nossas vidas. Mas como assim? Irmão, a gente tem que demonstrar a Deus. Nós o amamos. Amém? Eu tenho que demonstrar a Deus. Não é só de boca, mas com obras. Testemunho. Amém, igreja? Amém. Esse jovem aqui, ele
parênteses, ele era muito rico. Era muito rico. E assim que o Evangelho faz com as nossas vidas. Aleluia. Ninguém gosta de ir numa igreja que traga a verdade, sabia disso? Aliás, ninguém gosta de ouvir a verdade. Quando alguém fala para nós que nós somos uma pessoa boa, agradável, né? Nossa, você é uma pessoa trabalhadora, né? Nossa, vai dar tudo certo, você é uma pessoa excelente. Mas quando começa a falar dos nossos defeitos, né? Quem gosta disso? Eu lembro uma vez, irmãos, um culto, eu estava me sentindo a última bolacha do pacote, ali em cima do altar de Deus. E acabou o culto, uma irmãzinha veio marchando na minha direção e falou assim para mim: Deus manda te dizer, Valeu, se humilha mais na presença do Senhor. Você está muito exaltado. E eu recebi aquilo com aquela coisa, né? A irmã tem alguma coisa contra mim. A irmã deve ter falado alguma coisa para a irmã não gostou. Ela tem alguma coisa contra mim. E eu fui embora para casa. E ali eu fui indo embora, eu fui para a minha casa. Eu comecei a relembrar, né? Das coisas que eu estava falando sobre o altar, dos meus sentimentos, sabe, de exaltação. E eu comecei a perceber o quanto eu tinha me perdido da simplicidade que Jesus fala, da humildade, irmão. Ser humilde. E eu cheguei em casa e comecei a pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu peço perdão a Ti. Me ajuda a ser pequenininho. Irmão, nós temos que ser pequenininho diante do Senhor. O Senhor, Ele pega o pequenininho e coloca no meio dos príncipes. É o pequenininho que Jesus vai mandar a bomba atômica da autoridade, da ousadia, da virtude nos lábios do pequenininho, irmão. Quem é do pequenininho, Deus faz grande, aleluia. Jesus opera sobre os simples. E a Bíblia diz que Jesus falou assim para ele. Quando Jesus, e disse ele todas essas coisas, eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmão, já foi pregado nessa igreja, né? Quantas pessoas não dão importância à salvação? Eu estou na presença do Senhor porque eu quero ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não negocio a minha salvação. Aleluia. Eu quero ir para o céu. O dia que eu descobri que Jesus salva, irmão, que existia vida eterna, isso me libertou. Glória a Deus. Isso gerou em mim alegria, a paz. Glória a Deus. Que o meu maior medo era a morte. Não existir mais nada. O final, não saber do que vai acontecer após a morte. E foi revelado por Jesus na minha vida que há vida eterna com Ele. E o que me fez pastor desta igreja, como fez o pastor Eduardo, como fez cada um que está aqui, é porque nós sabemos que nós vamos para o céu, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E tem muito crente, irmão, que ainda não, sabe, não percebeu a riqueza. Não sabe a riqueza que Jesus tem nos dado, que é a vida eterna. Amém. Vale muito mais qualquer coisa deste mundo, irmão. Amém, Jesus. Porque quando nós seguimos a Jesus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que ela vem e nos segue. Aleluia. Nos alcança. Mas isso não tem que ser o mais importante para mim. O mais importante é saber que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, e hoje eu tenho a oportunidade de morar no céu. Jesus disse para ele: só te falta uma coisa.
jeitor do Senhor, aqueles olhos para ele, assim, olha, olhando, fitou os olhos dele. Só te falta uma coisa, Abraão. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Doeu, irmão. O coração daquele jovem, doeu. Diz que ele ficou muito triste. Ficou muito triste. E Jesus fala essas palavras, né? Em vez de Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Amém, irmãos? Jesus está com os ricos aqui, né? Jesus está falando daquele que é dominado pela riqueza, o materialista, o que vive neste mundo, né? O que não consegue vislumbrar as maravilhas do Senhor, reino do céu, eternidade, glória, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem muita gente que é assim, irmão, que não consegue ainda valorizar o que é o reino do céu, o que Jesus veio trazer para as nossas vidas. E aquele jovem, como ele disse, há coisas que o homem não pode fazer, é difícil, mas para Deus, né? Como ele fala aqui, para Deus nada é impossível, né? Aleluia, glória a Jesus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, né? Jesus ia tratar com ele. É isso mesmo, o evangelho conflita você vai pensar na tua casa. Sai da igreja, revoltado com o pastor, revoltado com a palavra, não é assim? Que igreja é isso? É dura a palavra, mas a palavra de Deus diz que vai até a divisão da alma, das juntas, medula, habita discernir pensamentos e pessoas do coração. Vai com uma espada de dois gumes. Aí você vai dormir, aí você acorda, oh glória, quem você é transformado. Eu tenho certeza, irmão, que esse jovem aqui, ele foi transformado. Ele foi para casa pensando, oh glória a Deus, aleluia. E o mais importante que Jesus fala aqui, né, irmãos? Ele fala assim, aí os discípulos, irmão, Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Irmão, com Deus você não perde nada, irmão. Aleluia. Quando ele fala de negar nós mesmos, é porque ele pode fazer melhor. Eu nego a mim mesmo. Sou dependente do Senhor. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração. Começa a ficar a melhor opção, o melhor pensamento, sentimento, graça. Anjo do Senhor ao redor da tua vida, ao redor da tua família. Anjo da glória lá na porta da tua casa, para de fogo, depositando de todo mal. O varão que sai para trabalhar, a varão que sai para trabalhar, o Senhor está lhe guardando. Aleluia. A Bíblia diz onde você coloca, ela salva primeiro, onde você coloca as tuas mãos, a prosperidade. O servo de Deus que vem ao Senhor, é dizimista, ofertante, faz as vontades do Senhor e é transformado. Deus prospera, igreja. Aleluia. Então, Jesus não é contra a riqueza. Aleluia. Jesus é a favor daquele que ama o reino dos céus. Aleluia. Porque o homem que é transformado, não dá mais valor para isso. A dinheiro, não. Minha esposa pode falar sobre isso. Para mim, o que importa dentro da minha casa, e dentro na casa do pastor, é paz do Senhor, saúde e presença de Deus. Glória a Deus. Isso aí, isso. Eu vejo tantas pessoas que passam por tantas necessidades, não tem o que fazer, não tem saída. Situações difíceis, não tem o que fazer, se matam. Não se entregam à bebida, às drogas. Mas nós temos o Senhor Jesus, que sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída.
Ele nunca coloca um ponto final, mas ele sempre, como o pastor sempre fala, ele coloca uma vírgula. E Gustavo, vitória. Então recebe essa palavra. Nós temos a riqueza do Senhor nas nossas vidas. Sabe qual é a riqueza do Senhor nas nossas vidas? Jesus. Então recebe essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.